Cuba relata a morte de 6 generais sob circunstâncias misteriosas. Olha, pessoal, países como Cuba e uns outros países menos democráticos é diferente do Brasil. Se no Brasil, se fizer uma coisa, é preso, no mínimo. Mas nos outros países, o próprio governo faz as suas coisas erradas e não dá nada. Diferente do Brasil, que se fizer é preso. Logo depois da confirmação pelo exército de Cuba da morte de 5 generais que lutaram na revolução liderada por Fidel Castro na década de 1950 nos últimos dias, a morte do 6º militar da mesma patente nesta quinta-feira, 29, gerou uma nova onda de alertas e dúvidas dentro da comunidade internacional. Segundo o documento do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, o combatente Gilberto Antônio Carneiro Sanches é o sexo militar que morreu em 2 semanas após as mortes de Agustín Pena, 59 anos, membro do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, e Marcelo Verdecia, 80 anos, que escoltou Fidel durante a luta da região de Serra Maestra. Também morreram Rubem Martínez Puente, Manuel Lastres e Armando Choi. A causa das mortes não foi divulgada. Existem várias especulações no momento, como a não defesa do regime contra a onda de manifestações das últimas semanas, em meio a uma mudança geracional dentro do comando do país, com a vanguarda revolucionária passando o bastão para uma nova geração. Aos gritos de liberdade e pedindo a renúncia do presidente Miguel Dias-Canel, milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades de Cuba, entre elas Havana, para protestar contra o governo no domingo dia 11. Na capital, as manifestações pacíficas foram interceptadas por forças da segurança e apoiadores do governo, ocasionando confrontos violentos e prisões. Foi a primeira vez que um grande grupo de cubanos saiu às ruas de Havana para protestar contra o governo deste famoso maleconazo de 1994, no meio da crise econômica do chamado período especial. Com a Covid-19 crescendo na ilha e o número médio de novos casos diários em Cuba perto de 8 mil, quase 8 vezes maior do que o início de julho, especialistas também levantaram temores de que a pandemia possa ser a responsável. Na quarta-feira, dia 28, o governo cubano informou um novo recorde diário de casos positivos de Covid-19, com 9.323 infectados nas últimas 24 horas, elevando o número de pessoas afetadas desde março de 2020 para 358.378. Cuba espera ter 70% de seus 11,2 milhões de habitantes vacinados até o final de agosto. Mortes. Rubem Martínez Puente, 79 anos, ex-chefe da Força Aérea Cubana, que foi indiciado em Miami em 2003, mas nunca foi julgado pelo incidente ocorrido 7 anos antes, no qual 2 pilotos e 2 outros passageiros foram mortos quando um jato militar cubano abateu seus aviões Cessna em águas internacionais. Ele morreu em 24 de julho, segundo um memorando das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Agustín Pena, por sua vez, morreu em 17 de julho. O jornal Granma, ligado ao Partido Comunista, publicou fotos de seu funeral e citou um tweet do líder cubano Miguel Dias-Canel, dizendo que a morte era uma triste notícia.
Marcelo Verdência, general de brigada reformada e ex-guarda-costa de Castro, morreu em 20 de julho. O general brigadeiro aposentado Eduardo Lastres Pacheco morreu na última segunda-feira. Na terça-feira, o Twitter da Universidade de Las Vilas informou a morte do brigadeiro aposentado Armando Choi Rodrigues. Pessoal, na minha opinião, essas mortes foi queima de arquivo. Na minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, mas na minha opinião, esses 6 generais que foram mortos por queima de arquivo. Não foi normal, digamos assim. Na minha opinião, contrataram um assassino profissional para matar os 6 generais como queima de arquivo. Mas essa é minha opinião, entendeu? Se você se lembra lá do passado, quando de vez em quando dava uma reportagem jornalística que os próprios bandidos mataram seus comparsas como queima de arquivo, mesma coisa pode ter acontecido em Cuba. Pode muito bem ter contratado um assassino profissional para matar os 6 generais como queima de arquivo e fazer com que pareça normal. Na minha opinião, foi queima de arquivo. Mas isso é minha opinião, porque quando a pessoa não tem provas, não pode acusar.